1 Reis 14, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade, era Roboão quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo mais do que fizeram os seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou quanto? Tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudo de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Deixa aberta a sua Bíblia, preste atenção. A responsabilidade que está sobre aqueles que conhecem a Deus é muito maior do que nós imaginamos. Se você ler depois, lá em 2 Crônicas, no capítulo 12, escute o que eu vou te falar. 2 Crônicas, capítulo 12, no primeiro versículo vai dizer o seguinte, que uma vez que Roboão assumiu o reinado e se fortificou, logo em seguida ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Você pode conferir lá depois, 2 Crônicas, capítulo 12, no versículo 1. Logo que ele assume o reinado, ele era filho de Salomão, ele, com pouco tempo no trono, ele deixa a lei do Senhor, e a Bíblia diz que com ele todo Israel também acaba deixando a lei do Senhor. E tudo aquilo que Deus era contra, eles começam. Naquela ocasião, por exemplo, para um rei ser visto como idólatra por Deus, não era simplesmente o fato do rei, na pessoa dele, ser de fato um idólatra. Mas quando ele, de forma pessoal, não fosse, mas por fazer vista grossa, ele acabava sendo também visto por Deus como idólatra. E toda a nação, todo o povo de Judá aqui, eles vão se perder, porque Roboão deixou a lei de quem? Do Senhor. Preste atenção, foi ele quem deixou, mas porque ele deixou, todo mundo também deixou.
Hoje, por exemplo, nós vivemos uma crise de identidade cristã terrível. Quando a Bíblia propõe que eu e você devemos ser luz do mundo e sal da terra, é justamente com o intuito de que através da nossa vida, Cristo seja visto por outras pessoas, já que a sociedade, as pessoas, elas não querem nos ouvir, elas não querem ouvir o que você tem para falar. Para que elas possam nos ouvir, primeiro elas querem ver. Se eles verem, então talvez queiram ouvir. Se eles não verem, então eles não querem ouvir, porque eles já estão cansados de ouvir, mas não ver. Eu falava com alguns amigos e surgiu uma pergunta, e eu respondi, preste atenção. Quando a Bíblia diz lá nos mandamentos que usar o nome de Deus em vão é o quê? O que é? Pecado. Esse usar em vão não é você falar muitas vezes o nome de Deus, não. Todo aquele que não honra a Deus e não serve a Deus com verdade, ele cai nesse pecado, porque ele fala de um Deus que ele não adora, que ele não respeita, que ele não serve. Logo, o nome de Deus na boca dele se torna em vão. Como muitos que xingam palavrões, que se embriagam, que se prostituem, que são idólatras, que falam da vida de outros e etc., mas vivem dizendo, Deus te abençoe, ou Deus vai me abençoar. Não, esses nem mesmo deveriam pronunciar o nome de Deus. Deus é tão santo que ele deveria tirar o nome de Deus da boca dele, porque senão ele vai cair nesse pecado, usar o nome de Deus em vão. O que é usar em vão? É usar sem proveito, sem utilidade. Pelo contrário, o efeito ele é contrário. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, capítulo 2, falando por conta do pecado das pessoas, ele diz, por causa destes, o nome de Deus é blasfemado todos os dias. Eu falo de um Deus poderoso, eu digo que creio, que amo, que adoro, mas as pessoas veem o contrário na minha vida. E o ímpio pensa assim, poxa vida, se o Deus dele fosse tudo isso que ele fala mesmo, então ele deveria respeitar. Tem uma palavra lá no livro você pode ler depois em sua casa, lá em Jeremias, no capítulo 35, quando vai falar dos recabitas. Deus manda que Jeremias chame eles e coloque diante deles taças de vinho e ofereça a eles. Chama eles, diz assim, ó, tá aí, ó. Eles olham assim, não, nós não bebemos. Jeremias, não, mas eu preparei para vocês. Diz, não, nosso pai Jonadab nos ensinou a não construir casas, a não plantar vinhas, a não beber bebida forte, portanto nós não bebemos, e ponto final. E aí Deus vai dizer para Jeremias assim, ó, tá vendo aí? O pai deles já morreu, e o respeito permanece até hoje. Mas eu falo, e o meu povo não me escuta. Eles não me atendem. Eles não me respeitam. As pessoas, elas são mais suscetíveis
a se inclinar à tradição do que propriamente a Deus. E esses mesmos confessam crer nele. Por exemplo, não faltou exemplo para que Roboão servisse a Deus. Ele conhecia toda a história de Israel. E ele não assume essa posição jovenzinho. Ele já tem os seus 41 anos de idade. Ele sabia muito bem da história do seu avô, Davi. Ele viu como foi que seu pai, Salomão, subiu ao trono. Ele conhecia a aliança de Deus, ele sabia de tudo isso. E mesmo assim, ele se sente autossuficiente e deixa a lei do Senhor. E por causa dele agora, outras pessoas vão se perder também. Irmão, eu sempre digo aqui, responder pela nossa vida já não é fácil. Fazer alguém tropeçar, então, puxa vida. Tem muitos que, se eles não se apresentassem como cristão, eles fariam um favor para o Evangelho. Mas era um favor. Que isso, bispo? É um favor. Tem alguns, em muitas igrejas por aí, e se você quiser se escandalizar, eu não posso fazer nada. Tem muitos em muitas igrejas por aí, que se eles deixassem de ir à igreja, eles fariam um favor. Ô louco! Mas a igreja não é lugar de pecador? É. De pecador arrependido. Pecador que quer se consertar. Pecador que luta contra a carne dia e noite. Não é lugar de gente negligente, duro de coração, e que a verdade entra para um ouvido e sai para o outro. Esse comete um pecado maior ainda. Ele está acendendo a ira de Deus contra ele. Se ele não fizesse nada, seria melhor. Seria menos grave. O seu testemunho pode conduzir pessoas a Cristo, como ele pode conduzir pessoas ao inferno. Isso é muito sério. Quantos lares, por exemplo, estão sendo destruídos, e ali dentro há pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas por não serem cristãos autênticos e verdadeiros, a família se corrompe porque não vê nele testemunho. Se eu faço a minha parte e o outro se perde, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso. Eu posso ser fiel a Deus, servir a Deus e ainda assim o outro não querer. Mas eu não tenho nada com isso, pô. Agora, e se eu sou também a causa? E se eu sou também o motivo dele se perder? Que é o que mais nós temos visto. Eu disse também para algumas pessoas, uma certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja, e eu orei a Deus e decidi pregar sobre família. Peguei uma palavra lá do livro de Efésios, capítulo 5, e ainda entrei um pouco no capítulo 6, aonde fala da responsabilidade dos pais, dos filhos, do esposo, da esposa, e etc. Você assim, olha, o que eu vou ensinar para você aqui não é um ritual não, tá? Só para você não esquecer. Tira o xerox dessa página aqui, ó. Colhe bem na sua casa, em algum lugar que você possa visualizar. E a partir de hoje, todos que querem uma família abençoada devem se submeter à palavra de Deus. Aqui não está um texto que um manda no outro.
Aqui está um texto, Deus ordenando que cada um ocupe a sua posição. Então fala o seguinte: não é eu que mando em você, você faz o que Deus mandou ali, eu faço o que Deus mandou ali, o filho faz o que Deus mandou ali, a esposa faz o que Deus mandou, o patrão faz o que Deus mandou, e pode ter certeza que tudo vai ser uma bênção. Quem mandou foi Deus. A instrução está aqui. Se você sair do seu lugar, eu vou lembrar você, tá? Olha lá, você leu ali direito, lê de novo, você não entendeu. Vem aqui. Não é um bicho de 7 cabeças. É seguir e se sujeitar àquilo que está ali. Aquilo que está ali no texto. É isso aí. Não é inventar ou criar nada. Aquilo ali, faz aquilo ali. Se você seguir aquilo ali, pronto. É o que ele tinha que fazer. Era só seguir aquilo que ele viu a sua vida toda. Aqui não tem ninguém inocente. E nem me assistindo também não tem ninguém inocente. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Só que saber é uma coisa, fazer outra. Eva, quando come o fruto lá, ela não come porque ela não sabia. Ah, sabe por que a serpente me enganou? É que eu não sabia que aquele lá não podia comer. Não, você sabia. Deus avisa o homem desde o dia que criou ele. Ó, você come de tudo. Se você comer disso aqui, você vai o quê? Foi falta de avisar? Foi falta de cumprir. Porque ele avisou, ele falou. Ele avisou, ele falou. Mas ela ouviu a quem? A serpente. Foi a serpente que ela ouviu. Mas Deus falou. Pois é. Mas ela não quis dar ouvido. Assim como muitos insistem em não darem ouvidos a quem? A Deus. Escute agora o que eu vou te falar. Qualquer milímetro, centímetro que eu e você se desvie de Deus, nós corremos um grande risco de nos afundar e nos perder. Você lembra o que foi que Deus disse para Josué lá no capítulo 1? Qual era a ordem? Não se desvie nem para a direita e nem um pouquinho. Mais ou menos igualzinho aquela faixa de equilíbrio, né? Você já fez aquela aula de moto já? Então, depois que você completa o percurso, ainda tem a faixa do quê? Equilíbrio. E o cara está lá só. E se a roda sair fora? Desce. Triste ouvir isso, né? Nem para a direita, vai reto. A ordem de Deus sempre foi essa. Não se desviar nem um pouco. E quando eu e você nos desviamos, escuta o que eu vou te falar, nós somos capazes de cometer coisas que nós mesmos duvidamos. Há coisas que nós condenamos e que, se nós nos desviarmos, nós faremos com facilidade, com naturalidade, vai ser normal. Para quem lê o texto, é assustador. É assustador ver que o povo de Judá pecou mais do que os pais. Olha aqui o versículo 22. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, provocou a zelo. Aqui seria a ira, né? Mas que fizeram seus, ou seja, eles provocaram a ira de Deus mais do que os pais, porque eles foram além. Se os pais já tinham pecado, já tinham feito coisas que Deus era contra, eles ainda foram além. Eles deveriam aprender com os pecados
e não cometer, como fez Asa. Veja quando Asa assume o reinado. Ele pega da mão do pai, o povo está afundado na idolatria, ele sabe que o adversário em qualquer momento vai vir contra, e ele sabe que para recorrer a Deus primeiro tem que acertar a vida com Deus. Não é assim, igualzinho a religião fala, se você tiver fé eu determino, amanhã muda. Não. Primeiro a casa em ordem. Seus pecados fazem separação, encobre o seu rosto para que ele não vos ouça. Primeiro organiza. Aí o Asa não é bobo, vai lá e dá uma ordem para que a idolatria cesse, pare imediatamente. Tinha que ter coragem, viu? Já pensou assumindo aqui a prefeitura aqui, dizendo assim, a partir de hoje aqui a idolatria está proibida. Será que tem que ter coragem para fazer isso aí? Não. Foi o que ele fez. Mas o que vão pensar? Eu não sei o que vão pensar. Eu sei que daqui a pouco nós vamos precisar de Deus e nós vamos falar com ele. Que cara? Qual cara para nós falar com Deus? Ele vai lá e põe tudo em ordem. Dito e feito, vai vir um exército de 1 milhão de homens contra ele. Ele vai invocar quem? Deus. E Deus vai fazer o quê? Vai atender, vai socorrer, vai ajudar. Seria mais cômodo ele dar continuidade no que o pai estava fazendo, né? Deixa assim, vai. Se ninguém fica meu inimigo, assim, né? Fica tudo uma boa. Não. Ele preferiu a amizade de quem? Qual amizade você está prezando? Por qual? Não, fulano é muito bacana, mas muito gente boa. É? Você não está fazendo o que fulano faz não, né? Não, né? Se for preciso falar não para fulano, você tem coragem, né? Não é possível, né? Que você vai querer ficar bem com fulano e mal com Deus. Porque é o que as pessoas fazem hoje. As pessoas, elas não querem ser verdadeira. Elas querem ser aceitável. Tem que todo mundo aceitar ela. Ela está buscando aceitação. Pare com isso aí. Ele fez isso. E aí as pessoas cometem pecado maior do que os pais, voltam-se para a idolatria, começam a levantar ídolos, a adorar imagens, algo que Deus em toda a Escritura abomina. Os idólatras não herdarão o reino de... Não herdarão. Não, mas eles vão além. Olha o que acontece com a nação. Versículo 23. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos, o quê? Cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Tudo aquilo que outrora Deus condenou e arrancou e mandou tirar, eles estavam trazendo tudo de volta. Esses prostitutos cultuais, a coisa estava tão grave, tão séria, que havia aqueles que usavam o próprio templo para a prática da prostituição, a fim de adorar outros deuses, crendo que daquela maneira eles se tornariam mais fértil, que as coisas fluiriam para eles melhores. A pergunta é: quem imaginava que chegariam a esse ponto? Ninguém. Mas tudo começa lá atrás. Roboão deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. E agora Judá está mergulhada no pecado, na abominação. Irmãos, preste atenção que eu vou falar para você.
Nós não podemos falar de outros países porque nós não conhecemos, né? Mas no Brasil, escute o que eu vou te falar, e você que está me assistindo também, você pastor que está me assistindo, você líder de igreja, você membro, seja você quem for. Muitas coisas que estão acontecendo no nosso país, os culpados são líderes religiosos, igrejas que não estão comprometidas com a verdade, pessoas que estão mercadejando a palavra de Deus, homens que estão se enriquecendo à custa do evangelho. Eles serão responsáveis por muito dos pecados das nações. Sabe por quê? Porque onde deveria ser luz e sal, eles têm sido vergonha. E aí as pessoas olham e dizem assim, ó, para ser igualzinho ele, eu prefiro não ir em lugar nenhum. Eu pelo menos, olha só o julgamento que o ímpio faz. O próprio ímpio diz assim, ó, eu acredito que eu peco menos que ele, porque eu pelo menos não vou em lugar nenhum. E ele que vai, e ele que fala, e ele que carrega a Bíblia. Pois é. Além de não contribuir para o avanço do evangelho, ele contribui para que o nome de Deus seja blasfemado. E assim é um efeito cascata. Líderes, oficiais da igreja, membros da igreja, pessoas que no domingo estão aqui ou em outra igreja com a Bíblia nas mãos, adorando a Deus, mas que de segunda a sábado ele tem uma outra escala. Segunda a sábado ele está escalado, ele é mundano, segunda a sábado. E no domingo ele é crente. E tem uns que ainda não é crente o domingo todo, é só até o meio-dia. E depois vai rolar o churrascão, depois vai vir. Mas o senhor tem alguma coisa contra o churrascão? Não. Aliás, eu estou esperando só você fazer e me chamar, para mim poder também ir lá e... O problema é que na maioria desses churrascão está rolando um monte de coisa que Deus é contra. Paulo, quando faz a sua defesa diante da igreja de Corinto, porque ele era o fundador da igreja, e se você não sabe, para o povo de Corinto, mesmo ele sendo o fundador, muitos achavam que Paulo era um impostor, até por influência externa, né? Achava que Paulo era um impostor, um falso. E ele disse assim, quando foi que vocês viram em mim? Quando foi que eu fui peso para vocês? Quando foi que vocês encontraram alguma coisa em mim? Vocês não encontraram nada em mim. Ninguém aqui vai poder dizer eu me perdi porque eu vi Paulo fazendo, não porque Paulo era perfeito, mas porque Paulo era temente a Deus e dava um bom testemunho. E ele deu esse bom testemunho até na prisão. Quando ele e Silas estava preso, inocentemente, ao invés de chegar lá e ficar reclamando, ele decide levantar por um instante lá uma igreja. Ah, ele levanta, é só ler lá o texto. Eles começam a orar e fazer o quê? E cantar. E o povo começa... E depois no final de tudo, Deus envia lá, de repente Deus envia um terremoto, sacode os alicerces, liberta as prisões. Vai ter até batismo. Vai, leia lá. E o carcereiro vai fazer aquela que para mim, a pergunta mais fantástica da Bíblia. O que farei para ser salvo? Já pensou se todo mundo perguntasse isso aí? Ele perguntou. E Paulo diz, crê no Senhor Jesus. Escute agora o que o testemunho é capaz. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda
a tua casa. Ele disse: toda a tua casa crê no Senhor Jesus. Primeiro crê você, eu estou falando com você. Crê no Senhor Jesus. Porque o seu crer no você, a transformação vai ser visível. Outros vão ver que você foi transformado. E eles também tendem a ser transformados. E ali mesmo a família dele é batizada. De cristão. Quando você é daquelas pessoas que não tem juízo, quando você é negligente, quando você é daquelas pessoas que praticam o pecado, você não é autorizado a pecar em ambiente nenhum, mas quando você peca de forma pública, você vai pagar, porque você está fazendo outras pessoas tropeçarem por sua causa. E você acha bonito ainda o pecado, né? Você vai pagar por isso aí. Se você fizesse escondido, já seria grave, porque Deus está vendo. Imagina você sujando o coração de outras pessoas. Então, você vai responder por isso aí também. Ah, mas então isso é muito duro. Não, não é isso, é muito duro. Sempre foi muito duro. Sempre foi. Sempre foi. Hoje a gente consegue escandalizar o nome de Deus até nas redes sociais. Que a gente posta o culto, posta a mensagem bíblica e depois nós vamos lá e posta um monte de porcaria. E a pessoa, ué, olha lá, mas ele é crente. Olha lá o que ele colocou de manhã. Agora olha o que ele colocou à tarde. Olha a noite então. Pois é. Pois é. Pois é. É como diz o John Piper, né? Essas redes sociais têm uma coisa boa, né? Ele disse que naquele dia ninguém vai poder dizer que não orou por falta de tempo. Ficou quanto tempo no Facebook? E no Twitter? E no Instagram? A Bíblia não lê. Orar não ora. Ah, entendi. Quer ir para o céu. Fazer o que lá? Lá não tem Facebook. Nem Instagram. Seu celular não entra lá. Ah, mas é iPhone. É? Não, lá não entra. Não, o meu é o último dos Android, né? Fica com ele aí. Não, agora está vindo aí o 5G. No céu não tem torre. Esquece. Fibra ótica? Não. O que nós vamos fazer lá então? Servir a Deus. Adorar a Deus. Pois é. Isso é muito sério. Então eles estavam tão perdidos a ponto de se prostituírem, cometer relação sexual dentro do templo, orgias, entre muitas pessoas, homens, mulheres, etc. E diz aqui, olha só o que aconteceu. No versículo 25. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou quanto? Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Eles perderam até mesmo a liberdade de cultuar a Deus e servir a Deus da forma correta.
O adversário se aproveita, e no 5º ano, apenas com 5 anos de reinado, Sisaque, que era o rei do Egito, sobe lá e invade a casa do rei, a casa do Senhor, e toma todos os utensílios de ouro, toma tudo. Até então, o povo estava mergulhado no pecado, dando mau testemunho, todo mundo afundado. O adversário usa de tanta ousadia que entra na casa do rei, entra na casa do Senhor e pega todos os tesouros, todos os utensílios de ouro. Olha o que eu vou dizer para você. Jesus disse assim: quando o espírito maligno sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, abrigo. Não encontrando, ele diz: voltarei de onde saí. E ele volta e dá uma olhadinha, e encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Agora ele traz com ele mais 7 espíritos, e o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Todas as vezes que nos desviamos de Deus, estamos dando brecha para que o adversário entre na nossa vida e faça o que ele quer. Escute, essa ideia de que diga para o diabo que ele está amarrado, diga para Satanás que ele está debaixo dos seus pés, diga para o diabo que ele vai sair agora. Quem é que está falando com ele? Quem é que disse para você que é assim? Você leu o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos? Com os filhos do sumo sacerdote? Vendo Paulo expulsando demônios, dizendo: não, a gente também faz isso aí. Paulo disse: é? Faz lá então. Eles vão lá. E o demônio manifestado faz o quê? Parte para cima dele, rasga a roupa deles, machuca eles, e eles vão embora para casa. Mas o que aquele espírito manifestado fala? Conheço a Jesus, sei quem é Paulo. Vós quem sois? Eu não sei quem é você. Eu conheço a Jesus e sei também quem é Paulo. Vocês não. Então tire esse negócio da sua cabeça. Sentiu uma dor? Coloca a mão aí em cima. Você vai sair. Como é que faz então para ser liberto? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resiste ao diabo. Pronto. Como é que eles sabem? Para que Deus estivesse do lado deles. E é justamente o que a maioria das pessoas não quer. Todo mundo quer vencer o problema, todo mundo quer vencer a dificuldade, todo mundo quer porta aberta. Mas não é todo mundo que quer se arrepender, todo mundo que quer deixar o pecado, todo mundo que quer Jesus. Nada disso. Eles só querem a solução. Por exemplo, infelizmente, é triste dizer isso, mas num dia como esse, por exemplo, a maioria das pessoas que estão espalhadas pelas igrejas, a maioria, elas não estão lá por causa de Deus. Elas foram lá com o intuito de resolver a sua vida. Ela não quer saber nada de Deus. Ela não foi lá, não saiu da casa dela pensando assim: ó, nossa, eu tenho que ir lá, viu? Olha, se Deus dependesse de algo que eu fiz, eu estava morto. Essa semana mesmo eu tinha ido para o inferno, que eu fiz tanta coisa que Deus é contra. Falei o que não devia, pensei o que não devia, agi como não devia. Misericórdia. Já que eu estou vivo, deixa eu aproveitar e me juntar com aqueles irmãos meus lá, que é tudo pecador também, para todo mundo invocar o nome de Deus. Não, vamos correr para lá. Vamos lá, é lá, né? Então nós vamos lá. Não. Quem disse que eles vão assim? Sabe como que eles chegam na igreja? Eles chegam na igreja dele ainda com pose. E aí, irmão? Estou na guerra. Tá? Você está na guerra? Estou. E aí? Não, já vim aqui hoje, eu vim intimar Deus. Faz ou não faz? Ou é ou não é? Eu quero ver se cumpriu o que está aqui. Irmão.
Você dá sorte de eu não ser Deus, irmão. Eu ia torrar você da cabeça aos pés quando você falasse isso aí. Ia dar um sopro em você que você ia ver. Você ia virar pó. Só faltava essa. Não, e ainda eles dão para você, supostamente, né? De forma enganosa e mentirosa, eles dão para você um envelope. Porque se você pegar esse envelope aqui, ó, esse aqui, ó, tá? Então você vai levantar para o céu e vai dizer assim: ó, ele acabou de me dar aqui o aval. E agora? Está aqui, ó. E aí? Irmão, se você tem fé, cuidado algum perverso depois editar esse vídeo aqui e dizer que eu estou fazendo isso aqui na igreja, viu? Cuidado, hein? Cuidado, hein, maligno? Faça não, hein? Se você tem fé, pegue esse envelope aqui. Se você tem fé, largue o pecado. Se arrependa. Isso aqui você não pega pela fé por aí. Você pega por ganância. Eles querem trocar para você. Quer o que, benção? Está aqui, ó. Só levar. Quem levar, esse ano não termina sem essa vitória. Quantos anos a pessoa escuta isso aí? Sabe que já está chegando dezembro aí, né? Ó, de todas as campanhas, essa é a mais forte. Ah, então o senhor devia ter falado, eu deixava para pegar em dezembro. Era menos 11. O senhor não falou de pegar os 11 também. Pois é. Sabe que eles gostam de ouvir isso aqui no vídeo, né? Gosta. Fica igualzinho lá os caras que estavam ouvindo Estevão, rangindo os dentes. Só não apedreja porque eu estou longe deles, né? Aí não. Pois é. Cuidado. Se alguém se desviar por causa de você, cuidado. O intuito da igreja e do cristão, Paulo, quando escreve a carta de Filipenses capítulo 1, ele diz que nós temos que ser como luzeiros no meio dessa sociedade. Lembra? É lá mesmo que ele diz assim: o viver para mim é Cristo, morrer é o quê? Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho direito de nada. Eu não vivo para mim. Eu vivo para quem? Para Cristo, eu vivo para Ele. Eu não acompanho moda, eu não acompanho ninguém. Eu faço o que Cristo seja glorificado. É Cristo, só Cristo, mais nada. Isso é muito sério. E ele entra e leva todos os utensílios de ouro, e no lugar tem que substituir com utensílios do quê? De bronze. Quer dizer, tem que colocar algo inferior por causa do pecado deles. Por exemplo, a adoração que Deus merece e que nós não somos capazes de prestá-la na íntegra, porque somos falhos e pecadores, mas nós ficamos muito aquém de Deus ser conhecido como Ele é e glorificado como Ele é, por causa do nosso comportamento, nosso estilo de vida. E Deus recebe algo inferior por nossa causa. E até esses agora, de medo do adversário, já não pode mais deixar lá. Só leva lá quando vai, e quando termina tem que levar e guardar, porque senão o adversário vai lá e até isso aí ele leva. Pois é. Tem gente assim. Tem gente esforçada, que trabalha muito, dedicada, bom profissional. Mas não adianta. Porque está dando brecha para quem? Para o diabo. Ele não vai sair do lugar, pô. A vida dele não vai. As coisas não fluem, não dá certo. Porque tem que remover o pecado. Tem que tirar o que está errado. E andar na lei, na direção de quem? De Deus, pronto.
Obedeça. Deuteronômio 28 ensinava para eles lá as bênçãos decorrentes do quê? Da obediência. O que era para eles fazer? Obedecer. E se eles obedecessem, onde eles seriam abençoados? Qualquer lugar. No campo, na cidade, na lavoura, os animais, tudo. Até os animais deles seriam abençoados. Diz o texto. Tudo seria abençoado. Se eles obedecessem a quem? A Deus. Não adianta boa intenção, não adianta a sua vontade. Obedeça a Deus. Não vá além e nem fique aquém. Faça o que Deus pediu para você. Ah, mas eu não consigo obedecer. Fale isso para Ele. Mas fale de coração aberto. Senhor, eu quero fazer certo, mas eu não consigo. O Senhor me ajuda? O Senhor me fortalece? O que você acha que Ele vai fazer? Ele vai negar. Não, claro que não. Jesus diz: qual filho que pede pão, seu pai dá uma pedra, ou pede um peixe e dá uma cobra? Se vós que sois maus, sabe dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olhe para a sua vida. Veja se você tem uma identidade cristã. E se em algum momento você teve, resgate ela hoje mesmo. Para que ninguém se perca. Para que você não se perca. E também ninguém se perca por sua causa. Na sua família. Ah, minha família, todo mundo faz isso. Não, todo mundo não. Você não faz. Não, mas eu estava fazendo, então pare agora. Mas se eu parar e eles não parar, pare você. Você não tem como fazer eles parar. Mas você pode parar. Se converta. Volte-se ao Senhor. E através da sua vida, Deus pode resgatar a sua família. Amém? Agora, se um ficar olhando para o outro dando desculpa, você sabe que a maioria dos argumentos que nós formalizamos eles são contra nós, né? Sim. Cuidado, hein? Eu vou pregar sobre isso aqui para você qualquer dia desse. Lá no livro de Provérbios, eu vou pregar para você. O quão nocivo é o argumento que você formula contra você mesmo. Um exemplo. Você está num lugar que não deveria estar. Você faz algo que não deveria fazer. Mas se alguém questionar você, você já tem um argumento formalizado. Qual é? Não, é que fulano chamou eu. É que não tinha como, sabe? Sabe como é que é? Sabe quando você não tem como falar não? Irmão, nem você acredita no seu argumento. Quem mandou você ir? Não ande no conselho, não se detenha no caminho dos pecadores e nem se assente. Por quê? Porque qualquer uma dessas coisas você está dando margem para você pecar. E a ordem é: fuja da aparência do mal. O Adão tentou se safar, lembra? Comer o fruto. Os olhos se abriram para a realidade, para o bem e para o mal. Eles percebem que estão nus. Até então não sabia que estavam nus. Vão se esconder atrás das árvores, das folhas. E o Deus do céu vinha na viração do dia. Adão, aonde você está, Adão? Deus sabia onde ele estava, não? Por que perguntou? Justamente para constrangi-lo em relação àquilo que ele fez. Mas aí Deus vai falar assim: você comeu do fruto que eu falei para você não comer, Adão? Não é bem assim, né?
Foi a mulher que o Senhor me deu. Então deu para ajudar o cara, para o cara não ficar sozinho. E o cara agora está quase que colocando a culpa em Deus. Não é bem assim. Foi a mulher que tu me deste. Ela comeu, Senhor. E o Senhor sabe que ela deu para mim também? Comer? Pois é. Aí o próprio Deus vai fazer as vestes para eles. Que lá é forte, hein? O mesmo aconteceu quando Cristo morreu na cruz. Fomos vestidos também com a justiça dele, para que Deus não visse a nossa nudez. Isso é forte, hein? Amém? Fique de pé. Pai, obrigado pela tua palavra. Roboão estava diante de uma grande oportunidade de poder enfatizar cada vez mais a